Bem-vindo ao canal. Eu sou Roberto Takani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Hilar Santa Mônica. Ajude você também. Peço também a sua ajuda para o nosso canal. Uma ajuda, né? Clicando no joinha, no inscrever e também no sininho. E com isso vocês vão receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Hoje iremos responder as perguntas da semana. 5 perguntas muito interessantes, muito técnicas. Fique até o final do vídeo, tá? Vocês vão ter perguntas e respostas bem interessantes, tá certo? A primeira pergunta encaminhado pela Eusemir de Portugal. Obrigado, Eusemir, tá? Ela me pergunta o seguinte: posso usar e quanto usar a casca de ovo nas plantas em vaso? Olha, Eusemir, eu já postei, tá, alguns vídeos sobre a casca de ovo, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Você clica e pode assistir, tá, na íntegra o vídeo sobre esse assunto, né? Mas aqui eu vou responder rapidamente. O problema do ovo, né, é porque praticamente ou quimicamente, digamos assim, ela é um carbonato de cálcio e nada difere com calcário, né? Normalmente a gente faz todo o trabalho, tá, com solos agrícolas, tá certo? O grande problema desse elemento, tá certo, é que ela vai reagir no solo e também no substrato, né? No caso do solo, como você é solo contínuo, tá certo? Ela vai ter a sua reação, pode dar problema sim com relação à planta existente lá, tá certo? Tá? Mas no caso do vaso, como ela tem um ambiente extremamente limitado, ela pode causar problema mais séria do que no campo, tá certo? Então, quando a gente coloca a casca de ovo, tá certo? Eu sempre tenho recomendado a colocar a casca de ovo não na forma de pó, tá certo? Na forma de pequenos grânulos, né? Você pode colocar assim, tá certo? Porque a reação dela é muito lenta, né? E não vai, digamos assim, afetar, tá, todo o sistema substrato planta, tá certo? A quantidade é uma quantidade bem pequena, tá certo? Eu não sei que tamanho de vaso você tenha, mas você pode sim aplicar alguma coisa em torno de uma colherinha de chá por vaso, tá certo? Nesse caso, como eu já te disse, né? Não na forma de pó, tá certo? Mas na forma delas na forma de quirera, né? Na forma de grânulos pequenos, tá certo? Assim você vai, na verdade, tá oferecendo cálcio, né? Você não vai ter, por exemplo, uma reação química abrupta, né, no seu substrato, tá certo? Mas evite colocar muito próximo das plantas e das raízes, tá certo? Segunda pergunta encaminhado pelo MAN 327, né, ou pela MAN 327, ok? Me pergunta como medir a salinidade, né, dos substratos. Olha, eu já publiquei esse vídeo, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho. Aliás, seria interessante que você assistisse todos os vídeos, né, do playlist, né, da seção de substratos que eu tenho no meu canal, tá? São mais de 130, 140 vídeos, tá certo? Sobre o substrato. Seria muito interessante que vocês assistissem, né, esses vídeos, porque vai esclarecer muitas dúvidas, tá certo? No caso do substrato, eu não posso falar para você
colocar substrato na boca, né? Nem mesmo a solução desse substrato, tá certo? Então existe, por exemplo, equipamentos que fazem essa leitura, né? A gente chama de condutivímetro, tá certo? Ou exímetro, tá? Que fazem a leitura da salinidade, tá? Do seu substrato, ok? Muito cuidado para vocês fazerem digamos a interpretação, né? Se vocês puderem assistir esse vídeo, tá? Seria bem complementar a esse aqui, tá certo? Mas enfim, né? A gente tem que evitar, né? Na verdade, substrato e a água, né? Salobra, tá certo? Com quantidades acima do ideal, porque pode causar problemas com as suas plantas, tá certo? A terceira pergunta encaminhada pela Kelly, né, de Salvador, né? Ela me pergunta por que o bocache dela, né, não cria aquele bolor que a gente mostra, né, nos nossos vídeos quando a gente comenta sobre o bocache. Vai depender muito da qualidade do seu bocache, tá certo? Existem muitos bocaches, né, fabricados, na verdade, não corretamente no meu ponto de vista, tá certo? Então, o pessoal acaba misturando várias coisas, né, intuitivamente, e isso pode prejudicar, tá, o crescimento, tá, e até a sobrevivência dos micro-organismos benéficos, né? E uma das funções principais do bocache é exatamente isso, você incrementar ou você adicionar micro-organismos benéficos, né, que o pessoal conhece como micro-organismos eficientes no substrato, tá certo? Então, é difícil dizer isso para vocês, né? Mas se você puder assistir os vídeos que a gente está falando sobre a confecção do bocache, também seria bem interessante, tá certo? Ok? Eu também tenho uma playlist, tá, de adubos, né? E o bocache, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre o bocache. Se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? A quarta pergunta, também muito comum, né? A Márcia de Porto Alegre me pergunta até qual a porcentagem da casca de arroz carbonizada ela pode colocar na sua mistura para a confecção do seu substrato. Vai depender muito do seu manejo, tá? A gente sempre comenta aqui, ok? A mistura, porcentagem, né? Que o pessoal me insiste a pedir para mim qual a porcentagem, né? Olha, eu normalmente tenho misturado de 20 até 40%, tá? Que a casca de arroz, né, nas nossas condições, a gente não encontra, tá, em grande quantidade. Então, é um material que a gente acaba colocando como material aditivo, tá, e não complementar, ok? Mas aí você deve ter uma quantidade muito grande de casca de arroz, né? Você pode sim utilizar essa quantidade alta, né, de 30, 40 até 50%, ou até como material básico, tá certo? É um material excepcional, né? É um material brasileiro, né, 100% brasileiro, e deveria ser barato, né? Muita gente tem reclamado com relação ao preço da casca de arroz carbonizada, né? Você mesmo pode carbonizar essa casca de arroz, tá certo? Eu falo muito das misturas, né, da casca de arroz. Eu tenho um playlist de substrato que fala, e vídeos, né, que falam especificamente da casca de arroz, tanto cru como carbonizado. Se você puder assistir, eu vou deixar aqui, é só clicar e vocês poderão ter uma conclusão maior, né, nesses vídeos que são um pouco mais longos, tá certo? A quinta pergunta, encaminhado pelo Egídio, né, de BH, ele me pergunta uma coisa bem difícil de responder, tá certo? Ele me pergunta se o mercado da rosa do deserto vai continuar crescendo como tem crescido nos últimos anos, né?
Egídio, é uma pergunta complicada, né? Porque é, o futuro ninguém sabe, né? A Deus pertence, tá certo? Mas provavelmente o mercado da arroz deserto deve crescer sim, né? Mas isso eu estou falando uma opinião minha, tá certo? Agora, o quanto ela vai crescer, eu não sei, tá certo? Não sei se vocês perceberam, não sei se você percebeu, né? O preço, né, da arroz deserto, desde que a gente conhece aqui no mercado brasileiro, ela caiu abruptamente, tá certo? Isso é tendência natural, ok? Então, se você tem pouca oferta, o preço está lá em cima. Agora tem muita gente produzindo rosa deserto, né? É, a partir de sementes, a partir de estaquia, apesar de que não tem aquela formação do caudex, né? Da parte basal do caule, mas muita gente produzindo, tá? E não é pouco, né? Muita gente, tá certo? Então, eu acredito que o mercado ainda tende a crescer, mas o preço, né, praticado deve ainda cair bastante, tá certo? Isso é a tendência, isso é o que ocorreu com a maioria das culturas, tá certo? Então, se você tá trabalhando com relação à rosa do deserto, né? Eu acho que você precisa trabalhar principalmente, tá certo, na qualidade, né, dessas plantas, tipo enxertia, tipo plantas sem problemas, sem viroses e assim por diante. Vocês viram, né, que perguntas bem interessantes, tá certo, e muitas técnicas, né? Mas se você teve algum tipo de dúvida, né, encaminhe para a gente as suas perguntas, inclusive as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, eu dedico o vídeo para uma instituição filantrópica, né? E hoje estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Essa entidade acolhe, recolhe meninas, tá, que tiveram problemas com abuso sexual, né? Meninas e crianças, né? E a gente tem ajudado essa entidade. Também, se você puder ajudá-los, também seria bem interessante. Qualquer material é muito bem-vindo, tá certo? Livros, roupas usadas, alimento não perecível, tudo o que você puder doar, tá certo? Também peço ajuda para o nosso canal, tá certo? Como de praxe, né? Eu peço que vocês cliquem no joinha, no inscrever-se, tá? E também nesse sininho preto, né? Que ajuda muito a gente aqui, tá certo? Conto com a sua colaboração. Aguardo você no próximo vídeo, tá? E muito obrigado.